Você sabia que uma das bandas de hard rock de maior destaque global na atualidade tem um brasileiro na formação? Pois é, o Inglorious, banda britânica que tem se tornado um dos grandes nomes dessa nova geração do hard rock, traz desde 2018 o baixista Vinnie Colaiuta, que tocou por anos na noite de São Paulo antes de se mudar para o Reino Unido e começar a tocar com o Inglorious. 5 discos foram lançados pelo Inglorious desde 2014, quando a banda foi criada. Os dois últimos, We Will Ride e Heroin, saíram neste ano e são os primeiros com Vinnie na formação. Além do baixista brasileiro, o grupo traz Nathan James no vocal, Phil Beaver na bateria, Danny Dela Cruz na guitarra solo e Dan Stevens na guitarra base. Nesse vídeo você confere um bate-papo com Vinnie, onde a gente fala sobre esse momento atual do Inglorious, que, como eu disse, lançou 2 discos neste ano de 2021. O primeiro, We Will Ride, saiu em fevereiro e é composto de músicas autorais. O segundo, o Heroin, saiu em setembro e traz covers de artistas mulheres, sejam do pop, sejam do rock. Tem versão hard rock para música de Whitney Houston, Avril Lavigne, Alanis Morissette e por aí vai. Se liga! Mas vamos começar pelo que está mais atual, né? O Heroin, esse disco aí com um título ambíguo, né? Como é que tá a recepção até agora? Já deu tempo de medir um pouco como é que a galera está reagindo? Porque foi lançado agora mesmo, né? Mas Lançou na sexta-feira, no dia 10. sim. Mas tá repercutindo muito bem, assim, cara. A galera saiu uma review aqui dando 10/10, assim, pelo disco. Tipo, muita gente já falando assim, o melhor disco do ano e tal, né? Porque é difícil você, às vezes, atingir as pessoas com um disco de música autoral novo, né? Isso demora um tempo, assim. Você pode atingir, mas quando você coloca músicas que as pessoas fazem parte da vida das pessoas ou fizeram, e elas gostam do que você fez, da sua versão, cara, você atinge direto, né? Então, assim, a resposta é um pouco mais instantânea, né? E o povo tem gostado, sim, cara, tem achado bem bacana. Mas, por outro lado, tem assim, você provavelmente sabe disso, mas o povo do metal e do rock é um povo mais assim, né? Mais straight, né? Então, assim, tem alguns que... por que vocês gravaram Miley Cyrus? Por que vocês gravaram Christina Aguilera? Por que isso, por que aquilo? Cara, escuta o negócio, vê se você curte, entendeu? Não é porque é Christina Aguilera, não tenha preconceito nisso, né? E muita gente, depois que escutou, fala, pô, achei do caralho. Mas tem os caras que gostam de ser chato pra cacete e ficam lá, eu acho uma bosta original e eu achei uma bosta cover. Então, tipo, não escuta, cara, né? Fácil. Eu até tentei encontrar alguns comentários nesse sentido. Eu, particularmente, vasculhando a internet, vasculhando rede social, YouTube, tal, não achei, cara. Eu só encontrei comentários da galera curtindo e achando a iniciativa super massa. E foi um disco que começou a rodar também nos grupos de WhatsApp que eu faço parte aqui, a galera mandando e tal. Eu falei, pô, que legal, né, cara? Porque... E aí, sempre que aparece, eu falo, tem um brasileiro na banda, você sabia, né? Aí a galera, não sabia, não sei o quê e tal. Tá Aí eu cheio de falo, gente que não sabe ainda, tá lotado, é engraçado isso, mas enfim, tá indo, tá começando, a galera tá sim. começando a descobrir que tem. E eu queria saber como é que surgiu essa ideia, porque é um disco de covers, mas é um disco temático, onde vocês gravam só músicas de artistas mulheres, né, de bandas com mulheres e tudo Sim. mais, tanto do rock quanto do pop, mas tem esse eixo definido de homenagear mulheres que fizeram história na música, ou que estão fazendo história na música. Como é que surgiu esse conceito aí? Sim, na verdade isso é coisa do Nathan, né, com certeza. Partiu dele, que ele sempre quis fazer esse projeto de fazer um álbum cover, mas que não fosse algo tão óbvio, né? Porque todas as bandas, você fazer um cover de Whitesnake, tipo, você tem 80 milhões de bandas fazendo um cover de Whitesnake, né? Ou de outras bandas e tudo mais. Então a ideia era fazer alguma coisa, um álbum cover que pudesse ter um significado um pouco maior e tivesse também
agregar-se alguma outra coisa, assim como cada £1 que é vendido é doado para o Women's Aid, que é a instituição que cuida de mulheres aqui de UK. É uma instituição bem grande. Então, assim, muita gente vem falar com a gente e falar assim, cara, o que 4 caras, 5 caras do rock tá fazendo como é que fala? Com uma instituição de caridade para mulheres, de apoio a mulheres. Da onde vem isso? Eu nunca imaginei que vocês do rock poderiam fazer isso e tal. E essa pessoa foi num festival e ela falou assim: eu não conhecia vocês, eu assisti o show, fiquei maravilhada com o show, e aí eu comprei o álbum, e aí eu descobri que vocês fizeram esse negócio que tá homenageando, tá, não sei o quê, e eu gosto mais ainda de vocês por isso, né? Então, assim, várias pessoas, né, que tiveram em lockdown nesse período de pandemia, tipo, meu, quadruplicou a violência, né, dentro de casa, violência doméstica, de você ficar trancado com filhos, com mulher, e tudo mais. E isso é uma forma também da gente acabar homenageando todas essas pessoas que foram agredidas durante esse tempo de lockdown, e poder também homenagear as mulheres que foram pessoas bem importantes na nossa vida, né? O álbum, na verdade, a gente tem, cada um tem as palavras e todo mundo homenageia as mulheres da nossa vida ali, né? Então, a gente fala textos bonitos, assim, né? Da importância das mulheres da nossa vida, mãe, vô, tia, vó, tia, né? E esposa, namorada, enfim. Isso é muito legal. Então, assim, essa ideia era realmente fazer alguma coisa com um pouco mais de significado e diferente do que as bandas geralmente fazem por aí, que seria fazer um cover normal. E tem dado esse resultado bem legal, assim, a galera tem realmente... Depois que entenderam o significado, porque quando a gente lançou o primeiro single, as pessoas não estavam entendendo, ué, por que vocês lançaram um cover de Miley Cyrus? Foi o primeiro single a sair, né? E depois só que veio as informações do que seria esse álbum, qual era o intuito e, enfim, quais são os artistas ali e aí teve um pouco de respeito maior, assim. Mas essa foi a intenção desde o começo, fazer um álbum de cover com significado e uma coisa diferente do que já foi feito por alguma outra banda. Sim. E como é que funcionou a dinâmica de escolha do repertório? Porque por mais que vocês tenham delimitado um conceito, ainda tinha muita coisa para se escolher, até dentro do rock, né? Vocês poderiam fazer um álbum só de versões de rock, mas vocês ampliaram o leque, colocaram alguns artistas que não são exatamente de rock, já vão mais para o pop, fizeram, obviamente, com a cara de vocês, mas tudo seguiu uma linha, né? Eu queria saber como é que funcionou essa escolha de repertório, se tiveram músicas também que vocês queriam ter gravado e que acabaram não entrando, enfim, vocês testaram e não rolou, enfim, essa Na escolha no verdade, geral. tipo, tem muito do gosto do Nathan ali também, e coisas que a voz dele se identifica. Por mais que a gente possa falar, pô, ia ser legal fazer um cover de Pink, por exemplo, que eu adoro Pink, ou uma outra coisa, né? Então, assim, isso a gente foi criando demos, cada um foi fazendo demos das músicas, dentro das músicas que foram sugeridas, e aí a gente tirou as que tinham um arranjo mais legal, que poderiam funcionar melhor e que a range do Nathan desse mais certo, né? Então, essa triagem acabou meio que partindo do quão ficou legal e encaixou com a voz dele. Então, por mais que a gente tivesse feito outras músicas legais também, acho que essas foram as que mais ficaram interessantes, assim, no contexto e conseguindo partir de uma coisa mais antiga como Tina, como Whitney Houston, até uma coisa mais atual como Christina Aguilera ou a Miley Cyrus. Então, assim, até mesmo
a Alanis, que é um cover que a gente tem feito no show desde que eu entrei na banda. Então a gente faz esse cover da Uninvited, já tem tocado isso desde que eu entrei na banda, desde que a gente começou a tocar. E já era essa vontade. Quando a gente começou a fazer esse cover, assim, já veio com essa vontade de, puta, ficou bem legal ao vivo, a gente podia gravar essa versão, né? E então ficou sempre aquela pulguinha, assim, pô, vamos fazer uma coisa para incluir esse Alanis, e aí já ficou a ideia de fazer né, artistas que teriam a ver ou que fariam história ali com o disco. Uhum. E tem uma coisa muito interessante nisso aí, que até você levantou a bola para a próxima pergunta que eu ia fazer, Hum. que o trabalho ele é todo pensado, inclusive, para se encaixar na voz do Nathan. Eu acho que isso funciona com toda a banda, especificamente no álbum de covers, onde você tem um repertório infinito para se trabalhar, não só músicas que vocês criaram, né? Tem um repertório infinito de músicas que vocês poderiam escolher. E às vezes as pessoas têm a impressão de tipo, esse cara canta muito, ele canta demais, ele canta qualquer coisa. É uma mentalidade que a gente tem muitas vezes quando vê o cara lá cantando muito bem e tal. Mas eu até estava lendo uma entrevista do Nathan, acho que para Classic Rock, ele comentando que foi muito difícil cantar uma música da Joan Jett. Acho que ele cita que é a mais difícil, porque por mais que ele seja um grande vocalista, existe uma parte natural da voz, o alcance, né? Tanto para cima quanto para baixo. Ele tem um vocal muito agudo, então para ele cantar músicas mais graves já fica complicado. Então, eu queria saber também, partindo disso, né, o quão necessário foi rearranjar as músicas para acomodar a voz dele. Tiveram algumas que deu para perceber que estavam bem próximo da range original ali, mas tiveram outras que vocês se adaptaram em termos de arranjo e tal, para poder acomodar a voz dele, né? Como é que funciona esse processo da parte instrumental, de rearranjar para acomodar o vocal dele? Então, na verdade, assim, hoje em dia você tem programas que você consegue alterar o pitch da música, o tom da música sem alterar o pitch, na verdade, né? Então, por exemplo, eu fiz o arranjo da Barracuda, por exemplo. Eu fiz o arranjo da Barracuda e fiz do Hailstorm. Então, por exemplo, quando era para fazer esse arranjo, eu pego o original, desço ali um tom e meio, e mando para o Nathan. Falo, me fala, esse tom funciona para sua voz de ponta a ponta? Aí ele fala, eu acho que dá, não precisa ser um tom e meio. Um tom tá bom. Faz um tom e me manda de volta. Tá. Aí eu vou, faço isso, mando de volta para ele. Ele fala, meu, perfeito. Dá para fazer do começo ao fim, vai ficar bom pra caralho, tá, não sei o quê. Beleza. Nisso, eu monto todo o arranjo em cima daquele tom que ficou. Entendeu? E aí a gente depois, com esse arranjo que a gente faz, né, com a demo que a gente cria disso, a gente entra em estúdio. Quer dizer, o Phil entra em estúdio, porque a gente gravou todo mundo de casa nesse disco. E aí ele foi e gravou batera com os arranjos que foram feitos, com as demos que foram criadas antes. Mas a gente faz esse trabalho justamente para o Nathan definir, falar, olha, essa música vai dar, essa não vai dar, essa ficou boa, o tom tá perfeito, vamos trabalhar nesse aí. Então, assim, a gente realmente mudou alguns tons, claro, porque são mulheres cantando, né? E por mais que ele seja um bom vocalista, também não pode ficar só gritando, né? Com aquela exposição muito, muito forçada. Então a gente desce um tonzinho, um tom e meio de algumas coisas, para ficar num range legal e sem alterar demais o som também. E funcionou bastante, funcionou bem, bem, bem legal, assim. Uhum. Eu ia te perguntar agora também, você comentou sobre a bateria ter sido gravada em estúdio. O vocal ele chegou a ser gravado em estúdio também ou foi gravado em casa? Sim, foram as duas coisas que foram gravadas em estúdio, foi bateria e voz. E o resto dos instrumentos foi gravado em casa, né? Sim, Eu queria saber como é que foi esse processo, porque é diferente, inclusive, do álbum que vocês gravaram o Will Ride em estúdio, todo mundo em estúdio. Né? Na verdade, como eu te falei, a gente dividiu o disco em quem ia fazer arranjos. Por exemplo, o Phil arranjou 2 músicas, eu arranjei 2, o Dan arranjou 3, o outro Dan arranjou mais 3, enfim, e a gente pegou, cada um fez essa demo, definiu os tons, cada um individualmente com o Nathan, montou as demos.
quando a gente monta as demos, a gente praticamente grava tudo que está ali, né? A gente refaz a música, né? Então, e quando a gente faz isso, aí eu termino a demo, mando para todo mundo, os caras, puta, ficou bem legal, beleza, sussa. E aí disso, quando a gente definiu que ia gravar, o Phil ia entrar em estúdio para gravar a batera, aí você manda essa demo separada, né, em canais separados. E aí o cara que gravou, que é o Josiah, que é o cara que fez a produção do álbum, que ele tem um estúdio, e aí ele foi lá gravar e tal, e aí ele, na hora lá, ele muta a bateria que a gente usou virtualmente e o Phil bota para valer. E depois disso, depois que grava essa bateria original, essa música praticamente volta pra gente, né, para colocar os instrumentos de verdade. Por mais que a gente tenha tocado de verdade na demo, você precisa tocar de novo direitinho, corrigir as coisas, principalmente depois que tem batera, né? Porque às vezes não é a batera que você tocou ali mid, entendeu? Vai ser a batera real. Então você tem que adaptar algumas coisas. E é isso que a gente fez. O bom é que cada um, hoje em dia, tem um home studio legal, um setup bacana em casa, então a gente consegue gravar com qualidade bem legal, com qualidade de som, de áudio bem interessante. E aí eu gravei os baixos aqui em casa, do álbum inteiro, gravei, fui mandando, o Josiah, que é o produtor, foi colocando tudo junto. O Danny e o Danny também, eles também têm home studio em casa, então eles foram gravando e mandando todo mundo. E aí o Nathan, no final disso tudo, ele colocou a voz junto com o Josiah, e o Josiah, na verdade, ele é tecladista. E, na verdade, ele é meio multi-instrumentista, mas o main instrumento dele é piano e tal. E ele que gravou todos os pianos e aquela versão do Hailstorm que eu te mandei, que é piano em Só piano e voz. voz, É. E aí ele fez todos os arranjos depois do real que a gente fez em mídia, ele fez tocando de verdade lá e tal. E deu certo pra cacete, cara. Foi uma coisa que foi muito legal, porque às vezes a gente fica, puta, não vamos fazer assim, não vamos fazer assim. Só que, cara, a gente fez um álbum inteiro, cada um em casa, entendeu? Não nos encontramos em minuto algum para ensaiar, para fazer nada. Foi o arranjo que cada um fez e a gente já acabou tirando os arranjos e montando outras coisas em cima. E deu certo, cara, deu certo pra caramba, assim, o disco ficou com uma qualidade até que eu vou te falar, assim, tão bom quanto a produção do Romesh, entendeu? Então você fala, pô, e no Romesh a gente gravou realmente com os equipamentos, meu, classe A, assim, então você fala, pô, você consegue chegar umas coisas interessantes, mesmo não tendo esse equipamento classe A, então Sim. Não, mas não é demérito para produtores, engenheiros de som, nem nada, mas às vezes a grande diferença de você gravar com um produtor junto ali no ambiente de estúdio é mais a interação que o profissional vai ter contigo, sim, às vezes de sugerir o que você vai alterar numa música, do que pela qualidade de som. Ainda mais que hoje em dia tem esses plugins que facilitam sim, muito a vida de sim, efeitos e tal, que você consegue colocar num home studio. Os equipamentos de gravação estão mais acessíveis também, né? Então, sim, dá para você obter um resultado muito bom. Quem é, escuta, por exemplo, o We Will Rise e escuta o Heroin, não vai detectar, isso aqui gravou em casa. Não consegue, não consegue. não, Consegue, vocês estão falando, né? Aí você presta atenção em um outro, mas não dá, cara, não dá. É quase é, inaudível essa diferença aí. eu sempre acho que as duas coisas que sempre me fazem escutar, quando eu escuto uma banda nova, eu escuto alguma demo de alguém e tudo mais, o que diferencia para mim de ser profissional o som ou não ser profissional é sempre a qualidade da voz e da bateria. A bateria, para mim, se ela soa meio lata, meio esquisitona, que não tá muito no contexto, ela acaba com a demo. Ela faz a guitarra que tá soando maravilhoso, o baixo tá soando maravilhoso, fica tudo ruim.
né? Então, assim, eu acho que, no caso, o Heroin ficou com um puta som de batera, né? Então, indiferente dos outros instrumentos também estarem com bom som, a batera ali vindo com puta som faz toda a diferença, e a voz também. Então, isso é interessante, assim, né? A bateria faz bastante diferença num processo quando você grava um disco de verdade num estúdio ou não, entendeu? Isso faz bastante diferença. Saquei. Partindo de novo para a questão do repertório, das escolhas das músicas, eu queria primeiro te perguntar qual que você sentiu que foi a mais desafiadora, assim, de vocês fazerem uma versão. Por mais que vocês tenham feito separadamente, teve alguma que você sentiu, assim, que foi, não mais difícil, mas, assim, que colocou, às vezes, vocês num campo diferente ali, de ter que um entendimento diferente entre vocês, ou de rearranjar de uma forma que vocês não estão acostumados? Eu não sei, cara, assim, por exemplo, eu sei que o Dan Stevens, o guitarrista, ele é bem into rock e metal, né? Ele é um cara mais, ele não é tão eclético assim, vai, digamos, tocando musicalmente. Ele é um cara um pouco mais direcionado para o rock e metal ali. O Dan, que é o novinho, que nem é mais tão novo, está com 22 já, é engraçado. Esse é o Mas Danny, né? é o Tem o Danny. Dan e tem o Danny. Isso. Mas os dois são Daniels, né? Então, tipo, Sim. mas enfim. O Danny, ele é um menino, meu, ele é um menino que eu afirmo para você com toda certeza, esse moleque vai ser um dos ídolos da nova geração nos próximos 10 anos, assim. Ele vai realmente decolar em algum momento da carreira dele, porque ele é muito bom. E ele não é limitado, ele é um menino super atento no que está acontecendo ao redor e, tipo, ele é super aberto a escutar coisas novas e tudo mais. Então, para mim, foi até uma surpresa, assim, de ver o quanto ele foi, como é que fala? Quando a pessoa é super dinâmica, assim, em mudar de universo, né? Ele foi super... Ele foi um sujeito versátil, né? Acho que não tem outra Isso, palavra. ele foi super versátil e ele fez coisas brilhantes nesse álbum, assim, né? Como a versão da Nutbush, da Tina, que ele fez um solo meio country maravilhoso, assim, ou até mesmo no solo da Time After Time, que ele fez um clima mais John Mayer, assim, uma coisa mais feeling e tudo mais, e com timbres diferentes, assim, né? Então, foi muito legal caminhar nesses mundos e ver que todo mundo funcionou, entendeu? Nessa transição, e não é só rock, só metal, só coisas assim. Mas eu não acho que a gente teve tanta dificuldade assim, não. Eu acho que todo mundo ali tem o seu lado músico de conseguir caminhar pelos estilos, assim. Uhum. E agora uma pergunta difícil, né? Qual que você curtiu mais? Qual que você foi mais divertido, assim, para você? Putz, cara, pior de assim, ao longo que eu vou escutando, eu vou mudando a minha opinião. No começo eu tava apaixonado pela versão da Cristina Aguilera. Aí depois eu mudei, aí eu fui para Nutbush, depois eu mudei de novo, aí eu fui para o Evanescence, aí eu parei de novo, aí fui escutar Miley Cyrus, aí eu falo, pô, eu gosto muito desse refrão. Aí eu paro de novo, vou. Então, assim, você fica mudando o gosto, cara. Eu acho que é mais do dia. Mas, Sim. mas eu gosto bastante do pop bem tocado, assim. Eu acho que os refrões fortes, assim, como Miley Cyrus ou como a Cristina Aguilera, ou enfim, soam bem, acabam virando um hard rock interessante, assim. Eu E acho. ganchudo, né? Uns hard rock assim que você não espera, né? Às vezes algumas Pois são até é. melhores que os hard rocks que a gente tem originais, né? Exatamente. Aí você fala, puta, meu, se essa música fosse da gente, ia ser muito mais legal, né? Tipo, mas, infelizmente, você tem que lidar com a criação alheia, né? Tipo, beleza, eu fui, eu fiz.
Mas Outra tudo pergunta bem. difícil, né? Teve alguma música que você não curtia tanto até vocês começarem a mexer, e aí você mudou de opinião? Porque tem uma Hum, variedade muito grande aí, né, de som, desde Avril tem. Lavigne até Heart, né? É, mas não sei. Acho que tem músicas, por exemplo, que eu toquei muito na minha vida na banda de cover que eu tive no Brasil. E aí você acaba. Músicas que você passa de 100 vezes executadas na sua vida, ou 1000, você acaba não gostando mais, ou pegando um pouco de puta, bode, puta, você escuta e fala, de novo, meu. Beleza. Mas quando você trabalha de um jeito diferente, você acaba tolerando mais ou gostando mais da música. Eu não acho que não tem nada que eu tenha não gostado, assim, mas não sei, não, acho que não, nenhuma. Tem músicas que, quando eu fui ouvindo aqui, não é que eu não gostava, mas que fazia muito tempo que eu não escutava, tipo, a da É, Avril Lavigne. Cara, sei lá quanto tempo sim. faz. Escutava essa música tocando na MTV e tal, nas rádios na época, né? Ela ficou Uhum, pertencente ali, aquele momento, aquele contexto de vida, e depois eu não escutei mais. A do uhum, Evanescence até faz parte desse contexto também, até fui escutando ela mais ao longo dos anos, mas também é muito específica daquele contexto. Eu acho que muita gente deve ter é, tido essa sensação também. Quanta gente pega para escutar Avril Lavigne que também pega para escutar Inglorious, né? Tipo, tem sim. pouca É, tem um gente, né? monte de gente que falou assim, putz, cara, voltei na minha adolescência, tal. Ou pessoas que escutaram o Heart, que escutaram a Joan Jett lá e falaram, meu, é, que legal, pô, que do caralho, e tal, não sei o quê. Mas realmente, eu não sei te dizer o, o quanto as pessoas não escutavam há muito tempo essa música e acabaram meio que voltando no tempo e lembrando que tinham músicas legais, né? E é legal ver isso, cara, porque assim, a gente conseguiu meio que passar por uma fase, assim, né? Pegar um leque ali de uns 40, 50 anos entre tudo que está acontecendo ali. E espero que as pessoas tenham gostado também, né? E isso é legal também para tentar agregar uma coisa mais moderna, assim, para a banda também. E isso é interessante. Eu acho que esse foi um dos grandes acertos de vocês, porque vocês pegaram um leque amplo. Muita banda de hard rock acaba pegando para fazer versões de músicas pop dos anos 80, que a Uhum, galera do hard rock já meio que curte, né? Vocês já uhum, pegaram isso, óbvio, tá lá dos anos 70, anos 80, mas vocês pegaram também sons tipo a da Alanis, até que vocês já tocavam ao vivo, é uma coisa meio inusitada, que é uma coisa meio anti-hard rock, é a parada mais sim. alternativa. Aí vocês pegam anos 2000, tem Avril, tem Evanescence, vocês pegaram uma Uhum, música super atual, que é da Miley, vocês pegaram uma música atual também do Hailstorm. Acho que esse foi um dos grandes acertos, porque é, até nesse ponto também vocês conseguiram fugir um pouco do óbvio, que mesmo quando a banda de hard rock decide fugir do hard rock, ela caminha às vezes para um pop, e anos 80, tipo Michael Jackson. Nisso aí vocês sim. conseguiram fugir. Tem isso, mas tem outras coisas também, né? Sim, eu acho que a gente conseguiu realmente fazer uma coisa diferente, com uma qualidade legal e conseguir agregar tanto o mais velho quanto o mais novo, assim, né? Então acho que a gente conseguiu atingir alguns públicos diferentes, assim. Isso é bem legal quando você lança um trabalho não com essa pretensão, mas que você acaba tendo resultados desse tipo. Então é muito legal, é bem legal. Mas, voltando um pouquinho no tempo, eu queria te perguntar sobre o We Will Ride, porque foi lançado no começo do ano, né, em fevereiro, se não me engano, Uhum. e agora deu para medir um pouco mais de como é que foi a repercussão, como é que a galera aceitou, esse lance da nova formação que já vinha. Quando a gente conversou ano passado, a gente falou sobre o lance da nova formação, desse processo de estar sendo aceito e tal, e agora já está estabelecido, né? Já tem uma nova formação que está no Sim. segundo disco, né? Mas falando desse primeiro, como é que você sente que foi a repercussão desse disco? Porque não só a mudança de formação, mas também tem uma mudança sonora, né? Tem uma Sim. pegada diferente nesse disco que eu, particularmente, eu gostei demais, então sou suspeito para falar, mas eu queria saber o que você tem sentido de termômetro aí da galera com relação ao We Will Cara, Ride. então, muita gente veio elogiar, muita gente fala que é o melhor álbum da carreira, todo mundo falando que essa formação realmente veio melhor e fazendo coisas mais legais, enfim. Todo mundo ainda compara
com a versão do Inglórious ao vivo, falando que a gente ao vivo é melhor do que... Não comparando, porque eu não gosto de comparar quem é melhor, quem não é. Acho que cada um fez a história e tal, mas as pessoas comparam. Mas muita gente fala que o Inglórious ao vivo, hoje em dia, soa melhor do que o anterior. Mas o disco, cara, o disco foi uma surpresa também muito bacana, assim, né? Como eu falei, é um disco bem enxuto de várias coisas, né? Por exemplo, quando a gente escolheu o Rumash para fazer a produção, ele secou todo mundo, né? Então, por exemplo, eu tinha várias ideias de linhas de baixo, ele... Não. Vai ser... Não, não. Ó, e essa frase aqui? Não. Eu falo, puta que pariu, beleza, tá. Eu tenho maturidade para lidar com isso e jogar pro time e fazer um álbum legal, mas, porra, beleza. Aí os meninos, ó, vai ter um solo aqui. Não, não vai. Ó, não, mas tem um solo de guitarra. Não vai ter. Né? Tipo, e o fio também, vai ter uma virada aqui. Não, faz reto aí. E a mesma coisa com o Neita, né? Tipo, não, aqui eu vou cantar lá em cima. Não, você não vai, você vai cantar aqui. Então, assim, é um trabalho do produtor, né? Ele faz as mudanças que ele acha interessante para o álbum. Ele realmente secou todo mundo e fez um álbum que, assim, hoje eu escuto e falo assim, não, legal, funcionou pra caralho, tem tudo no lugar e soa mais moderno, que era a intenção de ter essa produção com ele, de soar uma coisa um pouco mais atual e né, chegar num leque de fãs também um pouco mais jovens e abrir outros caminhos também. Mas assim, a galera tem gostado muito, cara. Repercutiu bastante. Saíram vários sites falando dos melhores 25 álbuns do ano, ele tá no meio. No chart aqui de UK, ele ficou como um dos melhores álbuns do ano também. Então, assim, foi bem legal. Teve uma repercussão, ainda tá rolando essa repercussão, né? Afinal, a gente tá fazendo a primeira tour desse disco também. E a galera tá super, super, super afim, assim, de escutar essas músicas ao vivo. E a gente só fez 3 shows até agora. Foram 2 festivais e o primeiro show da tour mesmo, com 1h30 de show. E esse primeiro show, cara, foi fenomenal, porque a gente estava tocando uma das melhores casas que tem em UK, chama Rock City, em Nottingham. Um puta de um lugar legal, puta som, assim, galera super 10, eu adoro tocar lá. E a gente tocando as músicas do álbum novo, cara, e a galera cantando. Isso é do caralho, né? Então, tipo, tocando e a galera ali cantando as músicas já, entendeu? Então, é muito legal, é muito legal. Uma curiosidade pessoal que eu tenho sobre o We Will Ride é que eu, particularmente, eu senti como um disco até um pouco mais dark, não no geral, mas tem músicas ali, acho que algumas das músicas mais pesadas dessa trajetória que é curta, mas que já tem 4 discos autorais, mais um de estúdio, se eu não me engano, né? Tem as músicas mais pesadas de vocês, né? E Sim. eu queria saber o quanto dessa mudança desse disco, em termos de clima, em termos de peso e tal, e até de consistência também, foi pelo fato da mudança de formação, e o quanto desse clima veio também do fato, às vezes, do Nathan e do Phil estarem tentando superar a si mesmos, né, nesse lance de mudança de formação. O quanto veio de vocês e o quanto veio dos caras que já estavam lá, na sua visão. Lógico que todos colaboraram, Então, mas, enfim. na verdade, assim, todo mundo começou a criar riffs, né? Porque é o que a gente estava fazendo. Então, a gente cria riffs e tenta montar uma estrutura de som em cima desses riffs. E os riffs que acabaram sendo criados, cara, acabaram sendo criados sem o propósito de ser pesado, na verdade, mas acabaram ficando pesados. Mas eu não acho que tem uma razão, assim, por que ficou pesado e tudo mais. Tem uma música minha que acabou não entrando no álbum e que o Nathan, ele até falou assim, cara, eu amo a música, adoro, mas ela é muito pesada.
Aí eu paro para pensar, eu falo assim, o álbum inteiro é pesado pra cacete, ele acha que tá mais pesado? Ele falou, não, porque parece a bateria do Pantera. Eu falei, não, não parece bateria do Pantera, mas enfim, é, acho que a gente acabou criando coisas mais pesadas naturalmente, mas não porque era proposital. Acabou que os riffs que saíram eram mais pesados. Mas não foi uma coisa pensada ou falada assim, vamos fazer mais pesado, vamos fazer mais uma coisa, tipo uma resposta com raiva ou com energia para extravasar. Não foi. É que foram as músicas que foram criadas, na verdade. Não teve um motivo real, assim, de falar, vamos fazer mais pesado. Acabou saindo mais pesado, foi naturalmente. Eu acho que foi muito. Quando você cria um riff, acaba que é, a batera acaba seguindo você, e aí, dependendo da bateria que você vai colocar, ela vai ficar mais pesada ou mais leve. Mas não foi muito essa intenção. Acho que tem bastante refrão mais leve ali no meio tal, e que a parte pesada acaba ficando nos riffs mesmo, assim. Então, mas não foi intencional, não tem uma razão, porque eu acho que não pode ser do novo line-up que fez riffs mais pesados, mas não tem uma razão X, assim. Mas é legal você mostrar um disco forte com novo line-up, assim, porque significa que, né, tem um pouco mais de energia rolando ali. Então, não foi proposital, mas acabou acontecendo dessa forma. Peso não é nem a palavra certa, né? Eu até na resenha lá eu evito usar um pouco, Você, porque senão a você galera fala, pensa. você fala, Eu falo muito em consistência, que é um disco uhum, que é sólido, você sente o negócio é, ali, sabe? É diferente dos é, outros nesse sentido. Os outros discos eles buscavam muito emular uma sonoridade, né? E nesse disco ele já está um pouco é, mais trilhando um caminho próprio, que seja o caminho do peso, que seja outro tipo de caminho. é, E até o lance das letras também, né? Que o Nathan também nas entrevistas ele fala que como ele estava trancado em casa assistindo muito Netflix, né? sim, As letras estão mais viajadas, estão mais elaboradas do que talvez se ele sim, estivesse em turnê e tendo aquelas atividades de sim, turnê e tudo sim. mais. Todo o contexto acaba influenciando na produção de um álbum, né? Eu acho que essa forma que foi gravado também foi a primeira vez que eles gravaram um disco com cada um separado, né? Então, assim, os três primeiros álbuns eles gravaram ao vivo, né? Os instrumentistas todos gravando ao mesmo tempo, assim, né? E desculpa te E interromper, os três primeiros também não tiveram um produtor externo, né? não. Tiveram por exemplo, Kevin Shirley que mixou e masterizou e tal, mas ele não produziu, né? Eles se produziram. Então, assim, tem uma linguagem um pouco mais free dos músicos, né? Claro, porque se você não tem um produtor segurando ou dando uma direção, você acaba, né, tendo uma liberdade maior de criação, vai, digamos assim. Mas se você agora que eu vou te falar isso, talvez você repare, talvez escutando os primeiros álbuns. Mas o primeiro álbum, o primeiro, o segundo álbum, o terceiro, você tem uma guitarra do lado direito e uma guitarra do lado esquerdo. E aí você tem o baixo e a batera. Você não tem mais nada nisso. Você tem um teclado lá, um órgão, alguma coisa. Mas é sempre uma guitarra do lado direito e uma guitarra do lado esquerdo. Dessa vez, tem layers e layers de guitarra, cara, no Will Wright. Então, assim, tem uma produção maior, claro, tem uma criatividade no fator arranjo e interação de guitarras, de layers de guitarra, layers de várias coisas, né? Então você tem a possibilidade de ser uma coisa mais não só mais pesada, mas como mais elaborada, com mais arranjo, com melodias, com acordes, com coisas bem diferentes do que é simplesmente uma guitarra do lado direito e um lado esquerdo, né? Então, e você tem também a facilidade de você poder ter uma mix muito mais rica, né? Uma coisa muito mais sólida do que antes, né? Então,
tem essa diferença de álbum agora, né? Então, a gente poder gravar cada um separado e ter essa criação de layers de instrumentos é bem diferente de você gravar ao vivo uma banda e ter a liberdade de criação do jeito que eles tinham, né? Então, assim, eu gosto muito do Colin, o antigo baixista, mas ele sempre quis muito imitar o Billy Sheehan, né? E não só ao vivo, mais ainda, né? Então, assim, eu acho que a banda agora talvez tenha, né, colocado algumas coisas no lugar, assim, uma coisa mais original, assim, né? Uma coisa mais indo para um caminho talvez mais com identidade, vai, digamos assim. E isso também aconteceu no Heroin, né? Se você escutar, os timbres são mais diferentes, né? Como eu te falei, eu acho que eu te falei isso de no Will You Ride, eu gosto do resultado final, mas não é o meu timbre de baixo. Assim, não é o que eu falo, puta, é o baixo que eu gosto, o timbre que eu gosto. Não, saiu legal, foi legal, ficou bacana. Você jogou pro time Mas, ali, né? é, mas, por exemplo, o Heroin, você escuta mais quem eu sou, qual o timbre de baixo que eu gosto, qual a minha liberdade de criar um pouco mais fraseado, e aí você vê a liberdade das pessoas realmente de criação quando você tem um projeto mais aberto assim. E isso foi bastante interessante para todo mundo. E sem excesso, sem muito excesso, sem muita firulagem, vai, digamos assim. Mas essa é a diferença. Então, assim, você vê que os primeiros álbuns, eles seguiram esse padrão de ter sempre uma guitarra do lado esquerdo, do lado direito, grava o solo, tipo, não tem layers de guitarra. Então, com certeza, quando você lança um disco com um agregado de instrumentos a mais gravado, ele sempre vai soar um pouco mais forte, né? E isso talvez faça a banda soar um nível um pouco mais acima aí. Sim. Falando de planos agora, né, cara? Imagino que é basicamente cair na estrada, né? Porque chega de gravar, né, por enquanto. Né? Vamos aproveitar aí que vocês estão podendo fazer show, né? Mas eu queria Cara, saber o que tem do horizonte aí de vocês por agora. sabe qual é o foda? Chega de gravar, o problema a gente tem 22 shows de turnê agora. A gente fez o primeiro, ou seja, tem 21 para frente. Aí a gente faz o segundo amanhã, né? E o terceiro, a gente grava um DVD ao vivo. Ah, então chega de gravar. Vamos gravar em cima do palco agora. Então não chega de gravar. Então, assim, o terceiro show da turnê de músicas que a gente nunca tocamos junto, porque por incrível que pareça, a gente gravou 2 álbuns sem nunca ter tocado as músicas juntos. A gente fez todas as músicas, fez todos os arranjos, todo mundo fez tudo e tal, mas a gente nunca entrou em estúdio para ensaiar essas músicas. Então, assim, a gente nunca tinha tocado essas músicas. A gente gravou 2 álbuns sem nunca tocar as músicas. Então foi muito engraçado, porque a gente só fez um ensaio. E a gente fez um ensaio, fez os 2 festivais, aí fez mais um ensaio pro show da semana passada. E, e aí a gente vai cair na estrada e vai gravar um DVD ao vivo no terceiro dia. E como é que tá o coraçãozinho para isso aí? Porque, né, gravar é diferente, né? Então, vamos que vamos, né? Tem que ir. Obviamente deve estar tudo já alinhado, né? Mas o que você pode adiantar com relação a esse DVD aí? Deve contemplar a carreira toda da banda, né? Em termos de repertório e tal. Então, na verdade vai ser o show da gente, é 1h30 de show que passa pelos 4 álbuns, na verdade, pelos 5, porque tem o Heroin junto, porque a gente nesse show a gente faz algumas músicas de cover do álbum. E enfim, a gente tá passando por todos os álbuns, né? Tá dando ênfase, claro, no mais novo, no Will You Ride e no Heroin, mas são praticamente 16 músicas nesse show, 1h30 de show, e vai ser gravado ao vivo. E, bom, não tem data ainda, não tem nada para previsão para quando vai ser lançado, nem nada, mas
É, vai ser bacana, assim. É ruim que vai ser no terceiro show, né? Eu esperava que fosse pelo menos lá para o meio, porque dá tempo da gente dar uma interagida um pouco melhor nesses sons, né? Afinal, a gente nunca tocou eles juntos, mas vamos que vamos, né? Tem que gravar, tem que gravar, vamos aí. Mas, assim, os planos atualmente são esses, né? De terminar essa tour, com esse DVD gravado. Provavelmente vai ser lançado ano que vem, não sei quando. E a gente também tá ansioso porque era para ter uma tour europeia ainda esse ano, mas por causa do Brexit não vai rolar, porque está tudo muito indefinido ainda, o que a gente pode fazer na Europa, o que não pode. Eu até ia te perguntar isso, porque eles deram uma liberada agora, não deram? Eles deram, mas o problema é que não tem uma regra definida. Você não sabe, por exemplo, eu tenho passaporte europeu, eu não preciso, eu não vou me ferrar para ir para a Europa, entendeu? Mas eles todos são britânicos, então assim, vai precisar de visa para ir para lá, talvez vá. É, a questão maior não é nem esse o problema, a questão maior é a gente pode levar o nosso equipamento para a Europa e voltar para cá? Então, assim, está muito indefinido isso, né? Igual, lembra no Brasil, quando você saía do Brasil, você tinha que declarar na Receita Federal o que você está levando para fora, e depois, quando você trazer de volta, você tem que trazer aquele papel de declaração que você declarou, que você saiu com aquilo. Então, assim, imagina se a gente tiver que declarar todo equipamento que a gente sai de UK para ir para a Europa, para depois, quando voltar, parar no border de novo e alguém conferir item por item, entendeu? Então, assim, a gente não sabe ainda, né? Porque, teoricamente, não é free tax, né? Porque pode ser, pô, uma banda vai para a Europa. Aí achou lá uma loja de instrumento barata, comprou o instrumento, enfiou na van, fala que já estava aqui e não paga imposto, né? Mas não que isso vá acontecer, mas teoricamente não está definido essa parte ainda. Então a gente ainda não sabe como que vai acontecer, como vai ser viável as bandas irem para a Europa ou vice-versa, né? As bandas da Europa virem para a UK. Então ainda tem esse fato do Visa, de qual tipo de imposto que a gente tem que recolher lá para trabalhar lá, e qual o tipo de imposto que vai ser cobrado para a gente vender o merchandising para saber se vai ser viável ou não, porque se for muita taxa, não vai ser viável você vender disco lá, camiseta, ou enfim. Então, tá tudo muito indefinido, cara. Ninguém sabe ainda qual vai ser a regra disso. Então, isso fez as bandas e todo mundo cancelar a turnê ainda pela Europa. Mas, teoricamente, a gente não está bucado, mas tem um espaço reservado para o ano que vem para fazer essa turnê na Europa, mas ainda falta, né, saber toda a burocracia, porque parece que agora tem milhões de formulários para preencher, né? Então, mas vamos ver. Então, assim, os planos são esses, né? De continuar a fazer tour, continuar a lançar esse DVD ao vivo ano que vem. Provavelmente ele vai ser um DVD e CD, então vai ser provavelmente um disco ao vivo e um DVD, né? Fazer a turnê da Europa e, quem sabe, começar a trabalhar num quinto álbum aí também. Então, é mais ou menos basicamente isso, né? E quem sabe também, se o mundo permitir, a gente fazer uma turnê internacional fora a Europa, né? Quem sabe Brasil em breve, ou América do Sul, ou até mesmo Estados Unidos em algum momento, e sei lá, isso seria muito, muito bom, seria muito legal. E tem uma coisa legal que a gente já tinha comentado até na outra entrevista. O Brasil é um dos países de destaque entre os que mais escutam Inglórious. Não sei se é o primeiro ou se é um dos primeiros, né? Ele foi o primeiro, tava em destaque mesmo, ficou um bom tempo, e agora foi ultrapassado pelos Estados Unidos. Estados Unidos ultimamente tem escutado bastante Inglórious. Isso é bacana também, porque abre porta para a América para gente, né? E a América leva a América do Sul, então, né? Uma coisa liga a outra. Então,
Mas sim, ainda tem muita gente que escuta Inglorious, que vem de fora, digamos assim. Isso é muito legal, né? Quem sabe isso, quanto mais escutarem, mais comprarem e tudo mais as chances da banda começar a ir para outros países, né? Que é essa a intenção. Uhum. Tomara que dê certo em algum momento que vocês virem para cá, né? Porque até o público daqui já tem um perfil de som e tal, a galera do rock, do hard rock, já tem um perfil de som que já potencialmente curte o Inglourious. E muita gente já descobriu o Inglourious, que hoje em dia tem essa coisa de descobrir a banda, né? Que tá naquele mar de streaming, né? E, às vezes o som não chega. Mas muita gente que eu já tenho conversado já conhece a banda, tem até aquela brincadeira, tem um baixista brasileiro, presta atenção, tem um brasileiro no meio e tal, mas você vê que a galera já conhece a banda, né? E isso está sendo muito legal de observar também. Eu estou lá desde o começo, desde o primeiro disco, escutando, indicando para as pessoas, estou vendo pessoas me indicando e falando, que legal, eu já conheço, porra. Não, é muito legal. Não, eu sempre sou muito grato por toda a força que você dá aí na divulgação da Que gente, isso, inclusive obrigado. de mim também, que é muito legal, assim, muito bacana mesmo. E realmente, cara, a gente quer em algum momento ir para o Brasil, não porque tem um brasileiro na banda, mas porque eles sabem que tem um mercado muito legal no Brasil, que o público é muito legal de se tocar, enfim, é brasileiro, né, cara? Brasileiro é muito legal de se tocar, não tem. E, por exemplo, o Nate é muito amigo do Jeff Scott Soto, e o Jeff tá sempre no Brasil, né? Então, assim, eu sou amigo e irmão da banda dele, né? Dos brasileiros da banda dele. Então, assim, o Jeff sempre fala para ele, cara, você tem que ir pro Brasil, você tem que ir pro Brasil, porque o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, né? Então ele sempre fica com aquela pulga atrás da orelha, claro. E mas vamos ver se rola uma hora, né, cara? Quem sabe aí, em algum momento da minha vida eu ainda consigo realizar um sonho de tocar no Rock in Rio, no palco principal. Isso aí, isso é do caralho. Pretensão, pretensão do cara. Mas enfim, quem sabe, né?